bem-vindos ao Foot Talks, na série Crise e Horizonte. E hoje vamos ter o episódio Como lidar com a política dentro de um clube. Temos a alegria de convidar hoje para compartilhar suas experiências Lucas Drubsky, que é diretor executivo do Esporte Clube de Recife. E eu gostaria de começar dando boas-vindas e perguntando ao Lucas, o que é para você, Lucas, lidar com isso dentro do clube? O que é a política dentro de um clube? Primeiro é um prazer estar aqui participando desse grande foro de debates, né, em construção para um futebol melhor. Me sinto extremamente honrado de participar de um projeto com tanta gente boa, tanto do lado de quem ou está produzindo, como de quem está ajudando nessa formação de conhecimentos. Então, primeiro eu não podia deixar de externar minha alegria de participar desse projeto. E, bem, eu acho que lidar com a política do clube é uma característica bastante natural, ou deveria ser, de um dirigente executivo, né? Ou um gerente executivo, ou um diretor profissional dentro de um clube de futebol. Porque os clubes de futebol no Brasil, a gente bem sabe, eles nasceram da política, né? Em sua grande maioria, eles são geridos por estatutos, vai parecer cacofonia, mas estatutos estatutários, né? Onde o que impera é esse modelo de associação desportiva sem fins lucrativos. Então, há um presidente, há um eleitorado de associados que o elegem para mandatos, e dentro dessa forma de se gerir um clube de futebol, tem havido essa figura do diretor executivo já há alguns anos, né, cada vez com mais destaque, cada vez com mais exigências para com ele e o futebol para ele. Então, eu acho que o principal é você saber que isso aí é uma característica básica, e eu acho muito importante o desenvolvimento dela para você ter uma boa gestão dentro do departamento de futebol de um clube hoje aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas. Obrigada, Lucas. Eu queria então convidar o Medina para a prática. Lucas, no futebol existe um jogo dentro de campo e um jogo fora de campo, né? E você sabe bem disso aí, você é jovem, né? É o executivo provavelmente mais jovem do Brasil, né? Pelo menos nos clubes de série A e B. Mas eu gostaria de saber como você, como executivo, né, de futebol, joga esse jogo fora de campo, né? Como é que é? Fala um pouco sobre essa sua visão e essa sua experiência. É um jogo que você bem sabe, né, professor, influencia diretamente dentro das 4 linhas, né? Então, saber jogar, para ficar nas suas palavras, saber jogar esse jogo fora das 4 linhas, eu entendo como de fundamental importância para uma condução de trabalho bem feito dentro de um clube de futebol. Eu acredito que, falando assim um pouco das capacidades que uma pessoa que ocupa um cargo de gestão profissionalizada no futebol, o gestão de pessoas, o saber lidar com pessoas, né? Técnicas para lidar com a política de um clube, claro, vai depender um pouco de um certo empirismo, para você conhecer como é um esqueleto, um organograma estrutural de uma cadeia de comando dentro de um clube de futebol, que varia dependendo da cultura de cada clube. A gente tem clube com mais estatutários, com menos estatutários, com departamentos ligados ao futebol, com poder de decisão dentro do próprio futebol. Então, você com uma boa capacidade de gerir pessoas, de lidar com pessoas, você consegue, com essa carga de empirismo adquirida
e aí não tem como, é com os anos mesmo, é passando dentro do clube, conhecendo a estrutura, você tem uma ferramenta muito bacana para você conseguir, vamos colocar assim, jogar esse jogo fora das quatro linhas. Então, eu acredito hoje que esse jogo político, né, ele não só se joga com os entes estritamente políticos dentro de um clube, né, por assim dizer, os estatutários, né, os presidentes, vice-presidentes, superintendentes, enfim, né, cada clube tem a sua nomenclatura para os dirigentes que são eleitos, né, dentro do seu estatuto de clube. Eu acredito que uma parte muito importante também é você saber lidar com esses departamentos ligados ao futebol, né, que, por assim dizer, prestam serviços ao futebol, mas que não fazem parte da estrutura seca, né, o núcleo duro do futebol em si. Então, como eu bem falei, alguns clubes, algumas culturas de clubes já existe de anos e anos, muitas vezes esse costume de interferir, desses departamentos interferirem na gestão do futebol ou de alguma maneira estarem presentes. E se a gente tomar, nós, diretores executivos, né, ou gerentes profissionais, se nós formos seguir uma cartilha rígida de gestão, achando que o que eu faço hoje no esporte, amanhã eu consigo fazer em outro clube, porque é o mesmo que eu consegui fazer num clube para trás, eu posso não ter uma vida muito longa dentro de um clube. Então, a gente sabendo lidar com isso aí, eu falo como núcleo central é a gestão de pessoas, é o saber lidar com pessoas e talvez até mais do que isso, gostar, porque você gostando, você consegue desenvolver algumas habilidades que só pelo desenvolvimento, pelo estudo, às vezes você não consegue. Então, a gente falou até em outras conversas, praticamente parir uma vontade de estar com pessoas, de lidar com pessoas, de conversar com pessoas. Eu acho que é o foco principal para saber jogar bem e ganhar, por assim dizer, esse jogo fora das quatro linhas. E, Lucas, é um jogo assim difícil de jogar, né? Porque você pega os estatutários, né? A maioria dos clubes, eles são amadores, né? Na sua maioria, e dos executivos para baixo são os profissionais, né? Então, isso torna o ingrediente desse jogo mais desafiador para quem é o executivo do futebol, você não acha? Com certeza, com certeza. Por isso que uma das grandes características, obviamente, estritamente linkada com essa gestão de pessoas, esse gostar de lidar com pessoas, é o poder de convencimento. É você, com toda a sua bagagem técnica adquirida através de estudos, né, da parte acadêmica, científica que seja, a partir do momento que você é um profissional, você está ali, pelo que você adquiriu em termos de conhecimento, de qualquer maneira que seja, você conseguir traduzir essa importância que para você já está muito estabelecida para uma pessoa que muitas vezes não vai reconhecer aquilo que você está tentando construir, seja um projeto, seja alguma ação ou alguma atitude, pessoa que talvez não tenha essa capacidade de reconhecer exatamente por não ter essa formação profissional. Então, esse poder de convencimento é muito importante e ele é construído também ao longo que você vai tendo. E aí é uma parte que eu sofro um pouco por ser jovem, né? Porque esse poder de convencimento muitas vezes você ganha com os cabelos brancos, não tem jeito, as pessoas respeitam, claro. Quem é esse menino aí, né? Quem é esse menino aí que está querendo... E quer me ensinar a querer fazer futebol, né? Então, tem que ter muito jeito, tem que ter muito tato e muita bagagem de conhecimento, de técnicas, de novo, de lidar com pessoas e entrando também, claro, nessa parte de saber o dia a dia do clube, saber a cultura do clube, o DNA do clube, a política do clube, como funciona, para você saber cortar os caminhos, para saber como chegar, em quem chegar e a maneira de apresentar aquelas ideias para que no final, e a gente está falando aqui do meio, né? Mas para que o fim seja aquele que a gente acredita como o melhor para o clube, né?
Então, tudo isso a gente está falando são de técnicas meio para a gente atingir um fim que seja mais adequado pelo que a gente acha. Maravilhoso. Parte da evolução. Passo a bola para o Rafael. Bom, Lucas, minha pergunta é a seguinte: acho que a política ela é inerente ao futebol e aos clubes. E eu acho difícil isso mudar algum dia. Mas nós estamos aí atualmente com um projeto de lei tramitando no Congresso em que os clubes podem se transformar em empresas. Você acha que essa mudança pode gerar uma interferência menor da política no futebol? Eu costumo falar, geralmente, quando eu trato desse assunto, eu fico em cima do muro, mas não por não ter opinião. Eu fico em cima do muro porque a minha opinião é uma faca de dois gumes em relação a isso aí. A gente tem clubes com um modelo de gestão estatutário que são exemplos em como se gerir um futebol, como tocar um projeto de futebol. E a gente tem exemplos de clubes geridos por modelo empresarial que não são exemplos de como se deve tocar um futebol e vice-versa, né? Eu acho que hoje você ter sucesso numa gestão em um clube de futebol, na condução de um projeto de futebol, está muito mais ligada a quem faz a gestão, a quem exerce a gestão, e aí eu estou colocando da primeira estrutura, né, do primeiro escalão, seja ele o presidente dentro de um clube estatutário, ou CEO, ou dono, né, numa política empresarial, e aí passando pelo o dirigente profissional, né? Eu acho que depende muito mais dessas pessoas, de como vão conduzir o trabalho, do que o modelo em si. É claro que o modelo empresarial, seguido ao pé da letra, né, ele tem algumas travas que impedem a tomada de decisão única e exclusivamente do ponto de vista daquilo que o gestor, primeiro, né, o presidente, daquilo que ele acha, o que ele vai achar, sem ter nenhum tipo de sistema de peso e contrapeso, né? De freios e contrapeso. Então, mas eu não creio que só pela mudança de formato de gestão, eu acho que vai haver uma melhora. A solução no Brasil agora, no futebol brasileiro, é transformar todos os clubes em clube-empresa. Eu não creio. A gente tem exemplos recentes aí de clubes no Brasil que não tiveram sucesso, né? Passou grandes dificuldades por tentar fazer essa transição de modelo aí de uma maneira não muito adequada, né? Então, assim, eu acho que depende muito mais. Eu acho que o principal fator o turning point, né, de uma boa gestão, eu acho que está mais nas mãos de quem ali comanda, e do que especificamente no modelo em si, minha opinião. Não, correto, Lucas. Deixa eu só aproveitar você mais um pouquinho para uma outra questão. Você, no cargo de diretor executivo, você tem um papel muito relevante de fazer o link entre esses estatutários e o grupo de atletas profissionais. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, da pandemia e do Covid, nós vamos ter um campeonato brasileiro que vai ter que ser feito talvez 38 rodadas em 6 meses. Ok? Os dirigentes estão fazendo um movimento para que o intervalo entre as partidas ocorra de 2 em 2 dias. Você que está em Recife, como você vai jogar um dia em Porto Alegre, depois você volta para jogar em Salvador? Como que você administra esse conflito de interesse, né? Porque haveria um conflito de interesse entre os atletas e os próprios dirigentes e o cenário econômico que envolve isso também, Lucas. Com certeza. Por isso que, voltando naquela primeira parte da nossa discussão, entra também o poder de convencimento. Aqui, com os meus estatutários, a gente já conversou, já debateu, e pegando aqui, porque a gente está falando do caso aqui específico de Recife, já colocou como ser disso essa impossibilidade do Esporte Clube do Recife fazer um jogo a cada 48 horas dentro de um campeonato brasileiro, na extensão territorial que tem no Brasil, para se fazer um jogo minimamente de qualidade. E eu não estou nem falando do aspecto físico dos atletas, de preservar a integridade física dele. Estou pensando só no produto futebol. É impossível. É impossível.
Então, a gente sabe que nesse meio, né, uma falta muito grande que eu sinto é uma unificação maior dos clubes, né? Os clubes hoje são, de fato, os verdadeiros detentores do produto futebol. E muitas vezes a gente não sabe disso, né? As nossas opiniões, as nossas vontades, muitas vezes ficam muito diversas, ficam muito heterogêneas entre aquilo que a gente vai acabar obtendo dentro desse futebol construído por todos. Então, eu já tive conversas com dirigentes executivos que queriam voltar o quanto antes, que não queriam voltar, que aceitavam essas 48 horas, outros que acham que 72, aliás, esse prazo de 66, que até então era o que vigorava dentro da normativa, já era absurdo, e como de fato eu estou entre esses. A gente aqui no esporte esse ano teve um jogo, dois jogos de diferença de 67 horas entre o término de um e o começo do outro, entre Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. É um absurdo. E isso aqui nós estamos jogando aqui no Nordeste. Qualquer lugar que a gente vai é 1 hora de avião no máximo. Agora, uma viagem Recife-Porto Alegre é o dia inteiro viajando, né? Fazendo escalas, 5, 6, 7 horas. Então é impossível a gente jogar hoje aqui em Recife, para viajar hoje, para jogar daqui a 2 dias em Porto Alegre, para voltar no outro dia, para jogar no outro aqui. É impossível, é inviável. Eu falo em algumas discussões que a gente tem participado, eu defendo, se precisar entrar, em janeiro, fevereiro, não tem problema. Mas que se tenha, partindo do pressuposto que teremos um Campeonato Brasileiro de Série A de 38 rodadas, né, sem mudança de formato. Que entre em janeiro, fevereiro, se precisar março, mas que tenha um campeonato com um mínimo de capacidade de competição, de igualdade. A gente sabe que é impossível, né, por todas as receitas, enfim, valores de cada clube, mas com um mínimo de igualdade de competição para os clubes. E dentro da extensão territorial do Brasil, um mínimo de condição, de logística, de deslocamento, a gente tem que brigar, não tem como. Então, eu estou sendo voz muito ativa nisso aí, dentro do meu clube aqui, claro, mas daqui para fora também, porque a gente sabe que tem outros clubes também nessa ótica. Pensar na ótica de Sudeste é fácil, né? Você está em São Paulo, com 1 horinha você chega praticamente em 70%, 80% dos lugares que você vai jogar, mas para a gente aqui em cima já é mais complicado. Então, acho que tem que ser tomado medidas, independente se seja mudança de formato, que eu não concordo, né? Mas, enfim, ou estender a competição para mais meses de 2021 e a partir de 2022 se corrige, há formas e fórmulas para isso, mas o mínimo tem que ser uma condição mais igualitária possível de competição entre os clubes. Lucas, eu gostaria agora de te fazer uma pergunta indo para o horizonte do futebol brasileiro, indo para o horizonte de fazer o futebol, os clubes voltarem a um protagonismo no cenário global. E dentro desse tema da política dentro e fora do campo, se você nos transportar para daqui 3, 5 anos, o que você deixaria de mensagem final? O que você desejaria que esse coletivo e todas as pessoas que têm influência de decisão passassem a executar, passassem a uma visão de futuro começando agora? Eu acho que o principal, e vindo da área acadêmica, né, não poderia de ser, eu acho que o principal é a profissionalização de todos os agentes envolvidos no processo, né? Adquirir conhecimento, eu acho que é fundamental. Eu acho que é o principal fator que a gente vai conseguir, a médio e longo prazo, fazer de fato alguma diferença no futebol. E quando eu falo de todos os agentes, eu começo pelos principais, os jogadores, né? A gente vê hoje exemplos, inclusive aqui dentro do esporte, de jogadores que estão preocupados em saber como tudo se desenvolve.
E ainda que ele não vá utilizar na prática, pelo menos no momento enquanto jogador, talvez quando se aposentar possa usar esse conhecimento adquirido para exercer uma carreira como treinador, como gestor, né? Mas se ele não vai utilizar isso na prática, ele vai ter um conhecimento mais global, mais geral daquilo que se passa e como deve ser passado dentro do futebol. Isso é muito importante. Quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, mais decisões acertadas vão ser tomadas, mais decisões acertadas vão ter livre acesso para transcorrerem, e o futebol, de uma maneira melhor, vai melhorar. Eu acho esse lema, educar pelo futebol, eu acho maravilhoso. Eu fiz parte de uma das primeiras turmas do curso de gestão técnica da Universidade do Futebol, e eu acho que o primeiro, na turma preliminar à minha, quem participou foi o Kaká, eu acho. E ele foi um dos grandes garotos propaganda que, se não me engano, na época que ele fez, ele ainda jogava. Então, a fala dele é muito importante nisso tudo que a gente conversou, para que todos os atores envolvidos tenham esse conhecimento holístico, esse conhecimento global do futebol, daquilo que se passa. Então, é claro que nem todos, a gente sabe que tem esse interesse, que tem essa disponibilidade, essa vontade. Então, se eu puder deixar um voto, um pedido, né, ou até mesmo uma esperança que eu tenho, é que daqui a 3, 5, 10, 15 anos, o futebol dentro do Brasil esteja mais profissionalizado e, com certeza, para isso, que a gente possa usar cada vez ferramentas como essa que estamos fazendo aqui agora, dessa educação, e, se possível, educação pelo futebol, para que a gente consiga capacitar mais pessoas e tenha, por consequência, um futebol mais capaz. É o meu desejo para o nosso querido futebol aqui dentro do Brasil. Não, super te agradeço. Antes de chamar o Medina para fazer a mensagem final de agradecimento, eu agradeço o seu gancho, porque o Foot Talks foi criado como um espaço do pensar estratégico para a transformação do futebol, e dentro da própria Universidade do Futebol, já saiu na imprensa recente, nós estamos inaugurando o GT Corp. E o GT, né, o Gestão Técnica Corporativo, dá um salto nisso que você falou, não só para que os indivíduos se capacitem, mas a gente começou as primeiras turmas onde um clube inteiro seleciona esses multiprofissionais de várias seções, e vocês têm oportunidade aí, a partir de um líder como você, de puxar um assunto pertinente e interessante ao clube, para que esse assunto seja desenvolvido à luz da entrada desses conhecimentos dos módulos. Então, obrigada pelo gancho. Eu passo para o Medina para esse agradecimento mais forte para você. Boa. Lucas, eu gostei muito, sim, da sua mensagem, né? De toda a nossa conversa, as suas colocações, né? Mas, em especial, essa sua mensagem final, né? Que você acredita, né? Tem esperança nesse movimento de profissionalização do futebol, né? Que, de certa forma, até a própria função que você exerce hoje, ela é fruto desse movimento de profissionalização, né? A gente sabe que ainda se questiona muito, né, o poder que tem o executivo nos clubes, né, por causa desse modelo ainda tradicional, né? E você sabe bem, né, como enfrentar esses desafios, mas eles são muito grandes em todos os clubes, né? Mas eu lembraria apenas, né, Lucas, que essa profissionalização, seja aperfeiçoando esse modelo estatutário, ou seja, pela instituição do clube empresa, e aí acho que o que você comentou também, né, de estar em cima do muro, mas não é estar em cima de muro, é que realmente há dúvidas em relação se o clube empresa garante por si só, né, essa profissionalização, né? A gente sabe que não, né? Depende de outras coisas, como a gente comentou aqui, né? A cultura, principalmente, né? Mas eu lembraria só que esse movimento de profissionalização do futebol, que já está em andamento, né? Muito aquém do que talvez a gente gostasse,
mas o que a gente não pode perder nunca é a paixão, né? Me incomoda muito que, quando se fala em profissionalização, parece que é uma coisa mecânica, cartesiana, que fez isso, vai resultar naquilo. E também me incomoda muito quando a gente fala que a gente tem que dividir, separar a razão de paixão, né? Isso é impossível, né? A gente só no pensamento que a gente separa. Só no falar. Só no falar, né? Então é uma coisa que está na hora também de a gente entender que não tem vida sem paixão, né? E a profissionalização, ela precisa muito de estar ciente que esse componente a gente não pode perder, né? Porque futebol é paixão, né? E isso tem que estar sempre presente. Obrigado, viu, Lucas? Conversa. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer parte de uma discussão tão rica, né? E eu faço na esperança daquilo que a gente falou agora há pouco, de que isso vai ajudar, ainda que 0,0001%, nessa construção do futebol que a gente quer, que a gente sabe, como a Heloísa frisou lá atrás, que o foco é o jogo. A gente tem essa convicção, a gente tem essa esperança de que qualquer mudança que a gente consiga agregar vai trazer uma melhora no jogo, vai trazer uma qualificação maior para o jogo, e disso aí todos nós, né, torcida, imprensa, mídia especializada, profissionais, pessoas que gostam, vão poder desfrutar de um futebol melhor. É o que eu espero do fundo do coração. Nossa, super obrigada. Agora a gente continua gravando, mas faz um pouquinho de informalidade. Muito legal, viu? Foi bom te conhecer, ainda que virtual nesses tempos, mas nossa ambição aí tem a ver com essa construção do pensar estratégico e trazer isso mais para depois para os encontros, fazer uma discussão que provoque essas sementes e faça também subir para o nível político, para fora dos clubes, né? Porque vocês dois que são advogados podem provocar um papel importante, né? Tanta lei que precisa ser mudada, tanta coisa que... Me perguntaram outra coisa da comparação dos setores. O Fernando Diniz, que a pergunta do Fernando Diniz fica na minha cabeça desde o dia que ele fez. Ele me perguntou a diferença. E essa falta de união e quem joga, quem tem o business, não ser o grande líder das articulações e das associações, isso para mim é uma das coisas que tem me tirado do lugar. Em comparação com outros setores, né? Que eles competem, mas depois eles se unem. E o futebol eu acho que os advogados vão precisar ficar mais atuantes. É porque tem muita normativa influenciando em tudo que a gente faz, né? Então, eu acho que o próprio cargo de dirigente executivo, dirigente profissional, ele surgiu muito por causa disso, dessa crescente atualização do que se passava fora das quatro linhas. Um dirigente abnegado, muitas vezes, ele não conseguia debruçar o tempo que era necessário para não ter casos como o Everton da Portuguesa, vamos botar aí mais recente aí, Sanches no Santos, para que isso não acontecesse mais vezes do que deveria, né? Então, deixar uma pessoa ali encarregada para isso aí, a entender-os como o mais adequado, enfim. É aquilo que você falou, uma discussão que, se a gente vai ficar aqui 2 dias, 3, 4, 5, vão surgir ideias maravilhosas e a gente não vai ter exaurido tudo aquilo que a gente pode falar.